Queridos irmãos e irmãs, com as vibrações da prece, nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos que trabalham aqui na Casa de Glacos, para que possamos chegar ao final da nossa reunião acrescidos de mais luz, de mais entendimento, porque essa é a proposta da Casa de Glacos. O tema realmente é importante para que a gente possa compreender melhor a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, porque, invariavelmente, nós temos uma tendência de buscar na doutrina espírita apenas o aspecto religioso, o aspecto místico. Mas quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, lá em João, no capítulo 14, versículo 1, a gente vai encontrar aquele momento em que Jesus vai definir com muita clareza: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Naturalmente que o Cristo, com toda a sua autoridade, era capaz de definir com muita clareza para que primeiramente buscássemos a Deus, para crer em Deus, e depois nele, como sendo, com toda certeza, o sol de nossas vidas, o caminho da verdade e da vida. E Jesus, então, mais adiante, já no versículo 16, vai continuar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece e não recebe. Mas quanto a vós, falando para aqueles que estavam ali à sua volta, aqueles que dariam continuidade ao seu trabalho, mas quanto a vós, que já o conhece, estará convosco e habitará em vós. Esse prenúncio de Jesus, que antecede a sua crucificação, ele vai estar ali falando para os apóstolos, para aqueles que dariam continuidade ao seu evangelho, e logo após a sua crucificação, nós vamos observar os apóstolos se reunindo em torno de Pedro, que se tornara a figura central, para dar continuidade à difusão do evangelho de Jesus, especialmente na Casa do Caminho, em Jerusalém, aonde uma casa simples, como narra no livro Paulo Estevão, mas era um centro de amparo, de consolo a todos aqueles que buscavam notícias de Jesus e buscavam fortalecimento às suas dores. Então nós tivemos, após o trabalho gigantesco e grandioso de Paulo de Tarso, que também difundiu o Evangelho para além de Jerusalém, para além de Israel, estendendo até a Europa, até a Espanha, até em Lyon, na França, em Roma, aproveitando, aquele momento único da humanidade em que Roma detinha um grande poder sobre a humanidade, em que construía vários caminhos para até então o mundo conhecido. Isso é muito importante. Então, Paulo de Tarso vai utilizar toda essa logística, esse caminho já preparado pelo Império Romano, para levar o Evangelho de Jesus a regiões distantes da Palestina. Mas, à medida que o tempo foi passando, nós vamos percebendo que o Evangelho de Jesus, ele foi sofrendo algumas alterações, adulterações, em função das preferências, em função das tendências dos homens, ao fazer as traduções, de colocarem alguns pontos para atender aos seus interesses personalistas. Então, aquele evangelho que era puro, que era límpido, nos 3 primeiros séculos, ele foi perdendo, em parte, a sua originalidade, quando ele se transforma, então, no catolicismo, em que passa a ser o Evangelho de Jesus, torna-se o Evangelho da Igreja de Roma, ou seja, a Igreja Católica, ou do Evangelho de Roma, mas não de Jesus. Então, muitos pontos que até então eram vivenciados pelos cristãos primitivos, como, por exemplo, falou agora há pouco, a comunicabilidade, por exemplo, do mundo espiritual com o mundo físico, isso era comum nas igrejas cristãs primitivas. O intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. A reencarnação também era falada de maneira muito clara. O retorno, a possibilidade ou a realidade do nosso retorno em nova existência. Então, vários desses pontos foram abafados pela Igreja Católica Apostólica de Roma, não de Jesus,
para que pudesse ter um domínio sobre as massas. Porque uma religião aonde você não precisa de um intermediário para alcançar a Deus, a Jesus, isso não seria de interesse do Império Romano. Que quando ele percebeu que não adiantava mais, não tinha condições de refrear o crescimento do cristianismo, que não resolvia mais jogar cristão às feras, quando você não consegue dominar o inimigo, o que você faz? Você associa seu inimigo. Então foi o que o Império Romano fez, inclusive vários dos templos lá de Roma, que eram dedicados aos deuses romanos, foram convertidos para a Igreja Católica. Então nós tivemos um período muito grande, que estendeu aí por aproximadamente muitos séculos, embora nós tivemos o mergulho de grandes espíritos, como foi São Francisco de Assis, que veio de alguma forma buscar resgatar a pureza daquele cristianismo nascente, mas nós observamos que durante muitos séculos, e já previsto por Jesus, os homens, de alguma forma, procuraram modificar ou alterar aquilo que Jesus havia trazido. Importante notar que o Cristo não veio à Terra fundar religião. Jesus não veio aqui ao planeta humano fundar religião. Os homens é que pegaram aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, aquilo que ele disse e transformou em religião. Na realidade, o Cristo veio trazer para nós uma forma de viver, um modo de viver, uma nova consciência. É como se ele dissesse: eu venho aqui para que vocês tenham vida, porque da maneira como vocês estão vivendo, vocês estão mortos. E deixar aos mortos o cuidar de enterrar seus mortos. É como se eu dissesse: só existe vida verdadeira na consciência que eu vivo. Então, o que o Cristo veio trazer para nós, e a promessa das bem-aventuranças, que é o ápice do seu ensinamento, é a felicidade. É o que todo mundo busca. A felicidade é algo que todos nós buscamos de maneira quase que inconsciente. Às vezes arriscamos até a nossa própria vida na busca da felicidade. Então, Jesus veio trazer para nós uma nova consciência. A consciência é uma maneira que nós temos de enxergar o mundo. É como se fosse um óculos que a gente coloca para enxergar a nós próprios, para enxergar as pessoas, para enxergar as circunstâncias, para enxergar o mundo. Hoje nós estamos vivendo a consciência humana, mas ela não é o ápice. O Espiritismo vai nos explicar que a fase humana é apenas uma fase que nós estamos passando. Nós tivemos consciências anteriores, em que o espírito iniciou sua trajetória evolutiva lá atrás. Estamos hoje, vivendo essa fase, que é a fase humana. E Jesus veio trazer para nós uma nova consciência. Então nós estamos aqui, e a proposta do Espiritismo, da doutrina espírita, é exatamente resgatar o pensamento de Jesus. Para que serve o Espiritismo? Para resgatar o pensamento do Cristo, trazer a pureza do ensinamento de Jesus, para que isso possa ser introjetado em nós e possa sair de nós na forma de pensamento e de ações. Alcione, no livro Renúncia, vai dizer de maneira muito clara que o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Você só ama aquilo que você conhece. Então, o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, conhecer, estudar. Inclusive, aqui na Casa de Glacos, nós temos grupos de estudos do Evangelho de Jesus. Inclusive, na quinta-feira, tem uma reunião presencial em que nós estamos estudando todos os versículos do Novo Testamento que o Emmanuel interpretou através de Chico Xavier. Então, o Evangelho, como disse agora, no estudo inicial, ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido nas nossas relações. Então, como previra Jesus, ele enviaria um outro Consolador prometido, e ele veio através, do trabalho extraordinário de Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, com a publicação de Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Então, quando Kardec inicia o trabalho da codificação da doutrina, antes disso, ele começa a observar vários fenômenos mediúnicos que aconteciam ali em Paris. Era comum, houve uma explosão de fenômenos mediúnicos. Isso foi tudo previamente programado pela espiritualidade,
para que chamasse a atenção das criaturas humanas a respeito da realidade da vida espiritual. Então, Kardec, né, que viveu aquele momento, ele havia sido convidado várias vezes para participar de uma dessas reuniões, que eram reuniões até frívolas, eram reuniões que as pessoas se reuniam para um momento de prazer, para um momento, né, de descanso, para um momento de alegria, em que as mesas se movimentavam. Inclusive, para quem pega os jornais de Paris da época, era muito comum essas notícias, né, das mesas girantes. Até que um senhor, o senhor Fautier, que era uma pessoa muito séria, criteriosa, muito racional, chega para o professor Hippolyte, né, que depois seria conhecido como Kardec, e fala: olha, você realmente precisa verificar esses fenômenos. As mesas agora girantes, elas não estão somente movimentando, mas também estão dando respostas. Aí Kardec fala: olha, né, até que prove que mesa, né, tem cérebro para pensar e nervo para sentir, isso para mim não passa, né, de história para fazer alguém dormir em pé. Mas então, em função do Sr. Fautier, ele vai a uma dessas reuniões, presencia, e vê ali atrás daquela simples brincadeira que as pessoas faziam, inclusive hoje as pessoas fazem uma brincadeira com copo, né, que não é recomendável. Ele vê então, por trás daquela simples brincadeira, uma grande resposta para as questões fundamentais da humanidade. Ele observa então que, na realidade, o que fazia movimentar as mesas e o que davam respostas, nada mais, nada era do que os espíritos, que eram as pessoas que haviam desencarnado, que estavam no mundo espiritual e que estavam retornando, trazendo as suas mensagens, suas manifestações. E Kardec, então, foi profundamente criterioso, ele era um homem profundamente racional, ele vai consultar mais de 1000 grupos, núcleos mediúnicos espalhados em diversos pontos do globo. Ele mandava uma pergunta, né, para várias casas espalhadas no mundo todo, a mesma pergunta, e na época não tinha WhatsApp, não tinha internet, né, então não tinha como os médios se comunicarem entre si, e ele recebia de volta a resposta dessas perguntas e observava, né, a concordância universal dos ensinos dos espíritos. Então, um dos critérios que Kardec utilizou para fundamentar a doutrina espírita foi a concordância universal dos ensinos espíritos. E através também, né, da sua análise racional. Então, quando Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos, ele não coloca a doutrina espírita como sendo uma religião. Porque na época de Kardec, a religião ela estava associada a questões profundamente complicadas, em função da heresia, perseguição aos hereges, né? A Europa vivia um momento de racionalidade, onde a razão era o centro, né, de todo o interesse humano. Então a religião estava relegada, né, ao desrespeito, pelo menos ali na França. Então, se Kardec colocasse o nome religião, muito provavelmente a doutrina espírita sofreria já no seu nascimento um revés muito grande. Então ele vai estabelecer o seguinte, que o espiritismo, ele vai definir, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E Kardec, então, vai definir que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, no início, eu não coloco como religião. Só mais adiante, ele vai estabelecer a doutrina espírita também como religião. Mas no começo, como ciência. Mas o que é ciência? Quando nós falamos em ciência, a gente logo observa, por exemplo, para caracterizar uma ciência, você tem que ter um objeto de estudo e um método de pesquisa. A química, por exemplo, né? A química é uma ciência. O que ela estuda? Ela estuda a tabela periódica, os elementos constitutivos da natureza. Qual que é o método que a química utiliza? O método da experimentação, né? Então, a doutrina espírita é uma ciência? Sim. Por quê? Qual que é o objeto de estudo, de pesquisa da doutrina espírita? É o espírito,
né? As suas relações com o mundo físico, como eles, né, se manifestam. É o espírito. E qual que foi a metodologia utilizada por Kardec? Também é da experimentação. Então Kardec vai experimentar diversos médiuns espalhados em diversos pontos para dali trazer as suas conclusões. Então a doutrina espírita nasce com essa base racional, apoiada em fatos comprobatórios na época, né? Para que ela pudesse então crescer naquele ambiente altamente culto, intelectualizado, para que ela tivesse, né, abertura e ser aceita no meio acadêmico. Então, Kardec vai compreender que a doutrina espírita também é uma filosofia, porque a partir desses fenômenos, das respostas dadas pelos espíritos, Kardec vai perguntar questões que dizem, né, de questões fundamentais da nossa existência, de onde nós viemos, como foi falado agora inicialmente, o que estamos fazendo aqui no plano humano, para onde nós iremos após o decesso, né, do nosso corpo físico, a morte do corpo físico, questões, o que é Deus, por exemplo, né? A questão do livre-arbítrio, do determinismo, questões que dizem profundamente em relação à consciência humana. Então, a pergunta, por exemplo, fundamental, o que nós viemos fazer aqui? Essa é uma pergunta importante, e é algo que nós precisamos saber. O que a gente veio fazer aqui na Terra? O que a gente veio fazer aqui? Essa pergunta é importante e ela nos remete a um outro ponto, né? Quando fala o que a gente veio fazer aqui, significa que nós não somos daqui. Vocês concordam? O que a gente veio fazer aqui? Será que a gente veio aqui para ter sucesso? Para ter fama? Para passear? Para ganhar dinheiro? Tem gente que acorda às 4 horas da manhã e acha que está atrasado, porque a vida dele, ele acha que ele tem que ganhar dinheiro. Quanto mais dinheiro tiver, é melhor. Tem gente que acha que veio aqui para ganhar dinheiro. Se você perguntar para a grande parcela da humanidade, é isso aí. Né? Para ter sucesso na vida financeira, né? Para ter uma estabilidade financeira. Mas será que é isso, para isso que a gente veio? Qual o objetivo de estarmos aqui? Então Kardec fez essas perguntas. E o interessante é que essa pergunta está na questão 132 do Livro dos Espíritos, e Kardec coloca a pergunta de maneira muito correta. Ele pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E vejam que na pergunta Kardec já traz orientação. Ele não fala qual o objetivo da encarnação de ser humano, porque ser humano encarna, ser humano nasce, porque tudo que nasce morre, né? Como o espírito não morre, então o espírito o quê? O espírito encarna e desencarna. O que nasce é a personalidade humana, é Eurípides. Agora há pouco, no estudo inicial foi falado que um dos objetivos da doutrina espírita é nos conscientizar da nossa realidade, do que eu sou, não quem eu sou. Porque eu não fui Eurípides, não sou e nem serei. Eu estou Eurípides. Eu estou pai, eu estou mãe, eu estou homem, mas na essência eu sou espírito. Embora seja difícil isso aí, e a gente fala da boca para fora de maneira muito comum, mas a gente é espírito, mas viver essa realidade faz uma diferença tremenda em nossa existência. Porque se nós introjetarmos essa realidade na nossa intimidade, nós jamais vamos poder morrer, jamais ficar velho, ficar doente, porque somos espíritos. O máximo que vai acontecer com o meu corpo, mas eu não sou o corpo, eu sou espírito, e eu não sou daqui. Só que ao inverter esse estado de consciência, achar que eu sou o ser humano e que tem um espírito, eu começo a ter um monte de pontos em que vão me trazer sofrimento, dores, angústia, porque tudo que é no plano humano, na matéria, é impermanente. E é onde nós queremos mais agarrar. A gente quer resolver muitas questões do lado de fora, esquecendo de fazer a viagem interior do conhecimento de si mesmo. Que uma das propostas do Espiritismo, e Kardec vai colocar no seu aspecto filosófico, a necessidade da reforma íntima, é reformar o quê?
é reformar meu estado de consciência do que eu sou. Então, se eu coloco todas as minhas fichas no plano humano, no plano físico, eu sou um sério candidato ao sofrimento. Porque tudo no plano humano, a matéria foge pelos dedos. E quanto mais a gente quer controlar a vida, mais ela escapa dos nossos dedos. Quantas coisas nós planejamos nossa existência e são completamente diferentes daquilo que a gente planejava. Provando que, na realidade, o nosso livre-arbítrio aqui no campo humano, ele é muito limitado. O Emmanuel vai dizer que nós vivemos dentro de um determinismo conciliável. E Kardec fica intrigado com isso, fala assim, mas então, onde é que o homem tem liberdade plena? E os Espíritos respondem, somente no pensamento. Ou seja, aqui no plano humano, dado o nosso estágio evolutivo, o nosso campo de livre-arbítrio, ele é um tanto quanto limpo, como se fossemos crianças, né? A gente também não deixa as crianças soltas e fazer o que quiserem. Somos crianças espiritualmente falando. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, aumenta a responsabilidade e, obviamente, aumenta também o seu grau de liberdade. Mas acontece uma coisa interessante, que está aqui também no Livro dos Espíritos. Quanto mais evoluído é o espírito, menos livre-arbítrio é que ele tem. Por quê? Porque ele se ajusta à vontade de quem? De Deus. Porque ele sabe que Deus só quer o melhor. Ele anula a sua vontade para aderir à vontade do Criador. Na fase que a gente está, a gente tem muita escolha. A gente vive igual, né, um macaquinho pulando daqui para lá. Cheio de escolha. Quanto mais evoluído é o espírito, mais se aproxima da unidade. Menos pensamentos possui. Porque está mais linkado ao Criador. Então, essa fase, digamos assim, que nós estamos vivendo, é uma fase muito delicada, porque a nossa razão, segundo o Espírito de Verdade, ela não está pronta, né? Ela é orgulhosa, mas educada e egoísta. E nós fazemos as nossas escolhas em função dessa razão, que é orgulhosa, mas educada e egoísta. Se nós seguíssemos a vontade do Criador, nós atingiríamos, alcançaríamos a felicidade. Então, o que a gente veio fazer aqui? Né? Então, Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Porque Deus não pede, Deus manda, né? Manda com amor. Então, Deus impõe, assim como a criança nossa está com doente, está com gripe, né? Está doente, né? Precisa tomar um remédio prescrito pelo médico, a gente vai dar o remédio e fala assim, não quero tomar. O que a gente faz? Deixa assim a criança tomar ou dá o remédio para ela? Dá o remédio. Né? Então Deus impõe com amor, né, a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então o objetivo nosso aqui é chegarmos à perfeição. Certo? Todos nós estamos encarnados aqui com esse objetivo. Tudo que acontece aqui no plano humano não é para atender o ser humano, é para atender a realidade indestrutível, que é o espírito. Quem está em prova aqui neste plano humano não é o corpo humano, é o espírito. E nós escolhemos lá no mundo espiritual o gênero de provas que a gente vai passar aqui na Terra. Questão 258 do Livro dos Espíritos. E nisso consiste o livre-arbítrio, como vai dizer o Espírito de Verdade. Então, lá no mundo espiritual, nós vamos reencarnar, por incrível que pareça, nós escolhemos a vida que nós estamos tendo hoje. Nós escolhemos os pontos mais importantes da nossa existência, com quem nós estamos casados, até a nossa profissão, os filhos que estão conosco, a parentela que está conosco, nós escolhemos, de joelhos, pedindo a Deus que nos dê essa oportunidade. E chega aí com esquecimento temporário, que a gente faz? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não queiramos saber. Se os Espíritos abrir, né, a caixa de ferramenta e mostrar para a gente, falar assim, você quer saber? Então vem cá. Mas nós escolhemos, lá no mundo espiritual. Por quê? Porque é na luta que a gente cresce. O soldado, ele só é promovido se ele vai para a batalha. A gente só cresce com as lutas. Imagine, todo mundo aqui já teve uma dificuldade tremenda na vida. Todo mundo. Né? A gente olha para o passado e fala assim,
Não foi fácil, não, mas eu venci. E hoje eu estou mais forte. Aprendeu. E a gente costuma, às vezes, querer criar nossos filhos dentro de uma redoma, né? Os filhos não podem ter decepção, não podem ter frustração, não podem ter desilusão. E a melhor coisa que tem é a tal da desilusão. Eu estou tão desiludido da vida, que ótimo. Você está saindo da desilusão para a realidade. Está desiludindo o mundo, isso é muito bom. É um ponto positivo, né? Porque enquanto a gente está no meio do mundo, na ilusão do mundo, está tudo bom. Quando sai um pouquinho, fala, nossa, né, eu estava nesse meio. É quando a criatura desperta para a realidade, né? Então é isso. Então ele complementa. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Né? Ou seja, o que são as vicissitudes? São as circunstâncias da existência. Hoje está fazendo frio, não está? Amanhã faz um tremendo calor. Né? Ou seja, o próprio clima da Terra, né, que muda constantemente, é uma vicissitude. Hoje chove, amanhã faz seca, né? Uma doença que surge, a perda de um familiar, de um ente querido, de um arrimo da família, uma doença que surge em nós. São as vicissitudes. Né? Nisso é que está a expiação. E ele fala, visa ainda um outro fim à encarnação, o de pôr o espírito, veja bem, o espírito, né, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, acreditem, todos nós aqui, todos, temos uma missão a cumprir aqui na Terra, com a obra da criação. Sabe aquela pessoa que a gente dá o mínimo valor, que a gente só olha o externo, né? Está debaixo do viaduto ali consumindo droga? Todo mundo tem. Ninguém. E seria uma arrogância muito grande da nossa parte, aqui está que Deus permitiu uma encarnação de um espírito, né, que não tivesse utilidade. Nem que seja de exemplo para nós, para não fazer a mesma coisa, mas é uma utilidade. Então, todos, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, que é esse corpo, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, aonde? Aqui em Belo Horizonte, né? Daquele ponto de vista, lá do mundo espiritual, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, uma simples pergunta, né? Na parte filosófica. Outro ponto importante, que começa a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Essa pergunta é profundamente revolucionária, porque até então achava-se que Deus era uma pessoa, né, um velho, barbudo, sentado numa cadeira, como se Deus precisasse descansar. Né? A imagem que se tem de Deus é essa, né? Um Deus antropomórfico, semelhante a nós. E aí vem Kardec e pergunta que é, não é quem, porque quem pressupõe uma pessoa, mas que é Deus? Que é Deus? E qual é a resposta do Espírito de Verdade? Deus é a inteligência, não fala que é um espírito, que é um ser, é a inteligência suprema do universo. Ou seja, a inteligência suprema do universo, dos multiversos, né? Porque agora a ciência, a física, né, através de equações, matemática, está deduzindo, né, que existem, além do nosso universo, 10 elevado a 100 multiversos, além do nosso universo. Então, Deus é a inteligência suprema desses universos, causa primária de todas as coisas. Então, não é só um Deus que é inteligente, ele também é um Deus que arquiteta, que governa, que manda, que determina, que faz. Deus, causa primária de todas as coisas, não é de algumas coisas. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, uma resposta profundamente revolucionária. Quando ele vai falar também, Kardec vai perguntar também sobre o que é o Espírito, que é o princípio inteligente do universo. Se Deus é a inteligência suprema, o Espírito é uma inteligência relativa. Né? E outras questões também fundamentais, quando ele vai falar, por exemplo, né, da evolução, da lei de causa e efeito, da vida espiritual, Kardec vai trazer relatos para nós
acerca da vida espiritual, da realidade da nossa vida espiritual. E é lá que nós aprendemos sobre vida espiritual. As pessoas costumam dizer, Kardec escancarou o mundo espiritual, em parte, né? Porque foram apenas 10 anos, não dá para falar tudo do mundo espiritual. Ele trouxe para nós algumas pinceladas, uma janelinha de como que é o mundo espiritual. Mesmo porque não tem muito fundamento, né? Eu vim aqui para o plano humano para aprender sobre o mundo espiritual. Onde é que eu vou aprender sobre o mundo espiritual? É lá no mundo espiritual. Quem fala isso? André Luiz, no livro lá, quando vai falar da reencarnação do Sigismundo, para quem já leu a obra, né, vai falar da reencarnação. O Sigismundo, antes de reencarnar, ele fica décadas estudando lá no mundo espiritual, se preparando para ter êxito aqui no plano humano. Então, onde é que nós aprendemos? Lá no mundo espiritual, né? Mesmo porque aqui no campo humano, os nossos sentidos, eles são muito limitados, né? E a gente vai depender também aqui de médium. E médium é muito variado. Tem médios que são mais afinizados, outros menos. E ainda mais hoje, né? Porque hoje na doutrina espírita quase não se utiliza mais aquele critério de Kardec, da concordância universal dos ensinos espíritas. Seria muito importante, até para honrar, né, o nome de Kardec, que um livro, antes que fosse publicado, que pelo menos passasse pelo crivo de um grupo de pessoas sérias, que analisasse, olhasse bem a obra, antes de publicar. Então tem muito médium por aí, que recebe o livro, não passa para revisão de ninguém, né? Coloca ele numa gráfica que ele pertence e sai distribuindo o livro por aí. E muita gente compra o livro, só porque é psicografado, acha que é verdadeiro, de maneira alguma. Kardec vai falar que os espíritos têm conhecimento variado. Alguns sabem muito menos do que nós. Então Kardec foi profundamente criterioso, racional. Ele só colocava aqui nas obras básicas um assunto, um tema, depois de ter passado, né, por uma sabatina, que ele utilizava a revista espírita como elemento de aferição, para depois colocar aqui nas obras básicas. Então falta isso hoje, no movimento espírita, esse critério de valorização, né, antes de publicar uma obra. É por isso que a gente vê hoje, né, uma enxurrada de obras psicografadas, e muitas delas, às vezes até contrárias aos princípios doutrinários. Aqui na Casa de Glacos tem um grupo de pessoas, né, que faz uma análise de obras para serem indicadas aqui na biblioteca. Porque realmente, né, é uma chuva de livros, porque as pessoas perceberam que dá dinheiro. Hoje a doutrina espírita, a literatura espírita é uma das mais lidas, né? Então as pessoas, né, procuram aí divulgar, às vezes, muitas das vezes, até para vender obras, né, para vender livros. Então a doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, ela vem trazer respostas, né, às questões angustiantes da humanidade. E no campo científico, da mesma forma. Nós tivemos, por exemplo, no livro A Gênese, de Kardec, quando ele vai tratar sobre a formação do próprio globo terrestre, é interessante isso aí. Na época em que a geologia estava iniciando os primeiros passos. No livro A Gênese, Kardec vai trazer informação do mundo espiritual, informações que somente agora estão sendo confirmadas. Recentemente fizemos um trabalho, foi publicado no Reformador, e apresentamos esse trabalho num congresso brasileiro de geologia na USP, sobre uma analogia das informações de Kardec com o conhecimento atual da geologia, mostrando a solidez do pensamento de Kardec. Em momento algum, nenhuma daquilo que Kardec disse está fora daquilo que a ciência, a geologia hoje está confirmando. A glândula pineal, por exemplo, né, que é hoje amplamente estudada no mundo todo, que agora virou, né, a coqueluche, que é a glândula pineal, localizada aqui no centro, né, do nosso cérebro, que é a glândula que nos liga com o mundo espiritual. Nós vamos pegar no livro Missionários da Luz, uma obra escrita em 1948, aliás, nos domínios da mediunidade, uma obra escrita em 1948, o André Luiz, falando sobre a importância da glândula pineal e da sua função, porque até então, essa época, o que a ciência conhecia sobre a glândula pineal, que era uma glândula morta, que ela não tinha pouca finalidade, né? Apenas com a função sexual,
mas que a partir dos 14 anos ela perdia a função. E vem André Luiz falando que não, que ela era responsável, inclusive, pelo nosso humor, né? Pela produção da melatonina e várias funções no sistema todo endócrino. Isso em 1948. 13 anos depois, os cientistas descobriram que a glândula pineal, recebida, né, através de Chico Xavier 13 anos antes, realmente ela sintetiza a melatonina e responsável, né, pelo hormônio da felicidade, localizado aqui no centro do nosso, que é o terceiro olho hindu, né? Inclusive esse trabalho, para quem quiser saber, foi publicado uma revista agora científica, muito criteriosa, Neuroendocrinology, foi publicado agora recentemente, falando, né, desse trabalho de André Luiz, mostrando que a doutrina espírita antecipou esse conhecimento e muitos outros pontos. Para quem já leu o livro Renúncia, por exemplo, às vezes a gente pega essas obras de Emmanuel e faz uma leitura apenas romanceada e às vezes não consegue entender, compreender o quanto de informação histórica que tem ali. Recentemente tem um grupo capitaneado pelo Gilmar Trivelato, que nós conhecemos pessoalmente. Ele fez um trabalho criterioso do livro Renúncia, onde o Emmanuel vai trazer informações ali que somente agora estão sendo descobertas. Desde a época em que a família Davenport, né, muda lá para os Estados Unidos, para o estado de Connecticut, e vai plantar fumo, né, naquela região, trazendo informações históricas que não existiam. Aí eles foram buscar nos anais, nos arquivos daquela época, e encontraram exatamente os detalhes que foram escritos na obra. Quando Alcione vai descrever sobre a igreja de Notre Dame, as escadarias da igreja de Notre Dame, que hoje não existem mais, eles foram lá, né? Isso é importante, que precisa fazer isso no movimento espírita. Essa pesquisa científica, ela é fundamental. Foram lá, buscar os arquivos antigos do século XV e identificaram que realmente existia uma escada ali, aonde estava descrito, e que depois ela foi fechada. Então, sim, vários pontos que o Emmanuel vai descrever sobre Paris da época, os detalhes das ruas, dos pontos, que eles foram lá e buscaram e mostraram realmente, né, a veracidade daqueles pontos que estão descritos na obra Renúncia. Para quem quiser, está na internet, né, esse estudo está disponível, mostrando o aspecto, né, científico da doutrina espírita. Mas para que a gente possa, então, concluir, Kardec, então, já a partir de 1868, ele vai colocar que realmente a doutrina espírita é também religião. Não a religião formalista, não a religião tradicional, mas a religião que tem como fundamento, como base, reviver os ensinamentos de Jesus, na busca da nossa conexão com Deus, o Criador. Porque quando Kardec traz a ideia de Deus, ele não traz a ideia de um Deus antropomórfico, mas traz uma ideia de um Deus imanente, um Deus que não está ali ou acolá, mas um Deus que está dentro de cada um de nós. Quando nós fazemos a prece, o Pai Nosso, nós imaginamos Deus lá, né? Pai Nosso que está lá. E Kardec vai trazer para nós a ideia, o fundamento de que Deus, o Criador, na realidade, está dentro de cada um de nós. Então, a doutrina espírita é sim a religião, porque ela tem como proposta trazer para nós de maneira muito clara, detalhada, aquilo que Jesus não pôde dizer na sua época, ou disse de maneira figurada. Quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai observar a metodologia utilizada por Kardec, o cotejamento que ele faz, né? Porque para estudar o Evangelho, nós podemos fazer apenas uma leitura superficial e não compreender em profundidade a mensagem do Cristo. Então é necessário, né, buscar as chaves que o Espiritismo oferece para que a gente possa compreender melhor o Evangelho de Jesus. É por isso que Emmanuel vai definir com muita clareza, né, que Jesus é a porta e Kardec é a chave, para que a gente possa compreender. Mas compreender para quê, meus amigos? Compreender para buscar e viver na intimidade. Compreender não para decorar, não para ser... Porque quando a gente desencarnar, chegar no mundo espiritual, ninguém vai perguntar para a gente
se eu sabia de cor e salteado o livro dos Espíritos, se eu sabia de cor e salteado o Evangelho. Ninguém vai perguntar. Mas vai perguntar se eu fui capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Porque a doutrina espírita não nos fala que nós temos que ser espírita. Não diz isso. Ela fala que nós temos que ser bons. Temos que ser bons, homens de bem, independente do rótulo que adotemos. Ninguém vai perguntar para mim no mundo espiritual se eu fui espírita, quantas palestras eu fiz, mas se eu fui capaz de amar a Deus e ao próximo a si mesmo. Então é isso que o Espiritismo vem nos ensinar, vem nos descaracterizar essa ideia de que nós precisamos de 4 paredes para adorar a Deus. No estado evolutivo que nós encontramos é fundamental, e é muito bom estarmos aqui reunidos, nessa comunhão de pensamentos. Mas dia virá, como disse Jesus, em que Deus não estará naquele templo, nem aqui nem acolá, mas será adorado em espírito e verdade, na intimidade de cada um de nós. Então é essa religião, esse sentimento de religiosidade, independente de rótulo, se é espírita, se é católico ou protestante, que a religião dos espíritos vem trazer para nós, esse estado de consciência. Porque a vida passa, a existência passa muito rápido. Nós que estamos aqui hoje, procurando o Evangelho de Jesus, nós já tivemos em diversas agremiações religiosas, já passamos por diversos tempos religiosos. Há quantos séculos nós estamos estudando o Evangelho de Jesus? Não é de agora. Nós temos já 2.000 anos de Evangelho. Há 2.000 anos nós estamos nesse processo reencarnatório, como vai dizer o Emmanuel, né? Nesse binômio ilusão-desilusão, em que nós encarnamos aqui no plano humano, nos iludimos com as coisas materiais, porque a doutrina espírita vai falar para nós também sobre a impermanência das coisas materiais. Não estamos dizendo que elas não são importantes, elas são importantes, mas elas têm o seu valor relativo. O que nós não podemos fazer é inverter essa escala de valores, né? Então, Emmanuel vai dizer que nós encarnamos, iludimos aqui no plano humano, desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, desiludimos no mundo espiritual, retornamos novamente aqui no plano humano, nos iludimos novamente. Vai dizer ele que nós ficamos séculos nesse processo, desse binômio de ilusão e desilusão. Então chega um momento em que nós temos que dar um basta nisso aí. E centrar a nossa existência, buscar aquilo que é importante para nós. O que é essencial na minha existência? Para que eu estou encarnado? Para que eu busco a casa espírita? O que eu estou fazendo aqui na noite de hoje? É muito importante nós termos esse estado de consciência. Será que eu só vim aqui buscar o passe? Porque o passe é muito importante, ele é fundamental, porque renova as nossas energias. Mas muito mais importante do que o passe é a minha mudança íntima, a mudança da minha maneira de pensar, de sentir em relação à vida, às circunstâncias. Porque o Espiritismo vai nos explicar que nós vivemos em função daquilo que nós sentimos. A nossa existência planetária, a nossa vida, fala, nada dá certo na minha vida, tudo que eu faço dá errado. Eu chego perto das pessoas, as pessoas se afastam de mim, parece que nada dá certo. O que está acontecendo comigo? Mude a maneira de sentir. Comece a sentir diferente as pessoas, as circunstâncias, a vida. E você vai notar uma diferença muito grande. Não que a vida vai melhorar para você, mas você vai conseguir enxergar a vida de outra maneira. Essa é a proposta da doutrina espírita. Para que a gente possa, perceber as circunstâncias da existência e viver, então, com mais alegria no coração, com mais esperança, com mais otimismo, porque é essa a proposta da doutrina espírita. Então, meus amigos, a religião colocada pelos espíritos, que é dos espíritos, e que hoje, por misericórdia de Deus, está entre nós, ela é o meio para chegarmos até Jesus. Espiritismo é meio, o fim é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a doutrina espírita está na Terra
para que a gente possa compreender melhor Jesus, compreender melhor o Cristo e procurar viver na intimidade, pelo menos em parte, né, tudo aquilo que Ele legou para nós. Nós então estamos caminhando, né, para a finalização das nossas considerações, lembrando que é importante nós compreendermos o Espiritismo nesse tríplice aspecto, porque é muito comum nós apegarmos somente num ponto, ou no aspecto científico. Tem pessoas que são maravilhadas, como falou agora há pouco, né, somente com o fenômeno mediúnico, outros apenas pelo aspecto filosófico e outros apenas pelo aspecto religioso. E vamos compreender que sem essa unidade, sem essa conjunção desses três elementos, a doutrina espírita, ela fica imperfeita, né? Então é importante nós termos esse entendimento, né, que a doutrina espírita, como diz Emmanuel, é um triângulo de forças, onde a base desse triângulo é a ciência e a filosofia, e no ápice, a religião que nos liga a Deus. E cada um de nós, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa vontade, dentro da nossa capacidade de compreensão, vamos buscando, né, o entendimento do Evangelho de Jesus, buscando aplicar em nossa existência. Então desejamos a todos, né, uma noite de muita paz e de muita alegria aos corações.